Esse vídeo ele vem trazendo e abordando para vocês o conteúdo de concurso de crimes. O concurso de crimes ele está previsto nos artigos 69, 70 e 71 do Código, onde respectivamente estão o concurso de crime concurso material, concurso formal e crime continuado. Nesses artigos, eles vêm dizendo expressamente qual o seu conceito e suas características em relação a isso. O que nós precisamos saber relacionados ao concurso de crimes? Assim como no concurso de pessoas, onde dois ou mais agentes praticam uma conduta criminosa, o concurso de crimes pode ser com dois ou mais agentes ou com um agente só, aonde ele, num momento ou em momentos diversos, praticam dois ou mais crimes. Quando ele faz isso mediante uma ação, praticando dois ou mais crimes, a característica é do concurso formal. Quando ele faz mediante duas ou mais ações, praticando dois ou mais crimes, ele pode estar tanto no concurso material quanto no crime continuado. Para título de exemplo, se eu quero, de repente, matar todos de uma sala, eu jogo uma bomba, a bomba explode, matando todos. Eu joguei uma bomba, fiz uma ação, matando várias pessoas. Consequentemente, mediante uma ação, eu pratiquei dois ou mais crimes. Agora, se eu quiser matar essas mesmas pessoas e dar um tiro na cabeça de cada uma delas, cada tiro é uma ação, cada ação é um crime. Então, mais de uma ação, dois ou mais crimes, em concurso material. O artigo 69 ele dispõe exatamente dessa situação, eu vou ler para vocês, tá? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade. No caso de aplicação cumulativa de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela, que isso é uma regra onde sempre se executa a pena mais grave do que a pena menos grave. Reclusão se torna uma pena mais grave porque ela tem regime fechado, semiaberto, aberto, detenção, aberto e semiaberto. Apesar do artigo falar, salvo possibilidade para aplicação de um crime mais grave ou de um regime mais grave, perdão, na prática isso acaba ocorrendo ou não ocorrendo, porque para aplicação no regime fechado num crime de detenção é muito difícil. Mas enfim, então o que significa dizer isso? É simples, para cada conduta que você faça, você comete um crime. E cada crime que eu cometer, cada crime que eu fizer, eu vou ter uma pena. Se cada ação produz um resultado, e esse resultado é uma conduta criminosa, eu vou ter uma pena. Se eu fizer mais de uma ação, mais de uma pena. Independente se esses crimes são iguais ou não, idênticos ou não. Então, vamos imaginar que eu mato uma pessoa e estupro uma outra. São dois crimes, duas ações realizadas em momentos diferentes. Consequentemente, eu vou ter duas penas e essas penas serão somadas. Isso é a regra do concurso material. Já o concurso formal, ele tem a característica do artigo 70 e o que difere do concurso material é que no concurso formal o agente realiza a conduta mediante uma só ação. E aí ele pratica ou não dois ou mais crimes. No concurso formal ele tem duas espécies. Ele tem um concurso formal próprio ou perfeito e o concurso formal impróprio ou imperfeito. Basicamente, a distinção entre eles está no sentido do desejo ou vontade de praticar dois ou mais crimes. Se eu tiver desejo, vontade de praticar dois ou mais crimes e o faço mediante uma ação, ele se classifica como concurso formal, impróprio ou imperfeito. E aí a característica desse é que a pena seja somada de acordo com o concurso material e eu vou explicar o porquê. Entretanto, se eu não tenho esses desígnios autônomos, essas vontades diferentes, mas mesmo assim eu realizo uma ação e ocasiono dois ou mais crimes,
A regra é que eu aplique a pena de um deles, se distintas ou se iguais, se distinta mais grave, se iguais aplico a pena de um deles, mas em qualquer caso eu somo um sexto, a metade para cada conduta posterior ou cada crime posterior que for realizado. Basicamente, ela estaria relacionada a uma ação. Vamos imaginar o seguinte: se eu der 2 tiros, um tiro em cada cabeça de uma pessoa, são 2 ações, 2 crimes. Consequentemente, eu tenho concurso material. Mas eu posso querer matar as 2 pessoas, desígnios autônomos, vontades múltiplas, e fazer isso mediante uma só ação. Imaginamos que colocamos a cabeça das 2 pessoas amarradas, uma do lado da outra, e consequentemente depois eu disparo um fuzil. Eu dou um tiro matando as 2 pessoas, mas qual a probabilidade de eu matar essas 2 pessoas? Quais são os desígnios, vontades diferentes? É plausível isso. Então, não é porque eu realizei uma conduta, uma ação, mas pratiquei 2 crimes que eu vou ter o benefício do concurso formal. Nesse caso, como existiram desígnios autônomos, as penas serão somadas igual ao concurso material. Não faz diferença eu matar ou querer cometer 2 crimes com uma ou mais de uma ação. Até sistema lógico isso. Agora vamos imaginar que eu queira matar uma pessoa e dou um disparo nela dentro de casa. Esse projétil ultrapassa a parede e acerta meu vizinho, ocasionando a morte desse vizinho. Eu não tenho vontade para matar o meu vizinho, eu não tenho um desígnio autônomo, eu não tenho uma vontade para dar um tiro numa pessoa que está na minha casa e com esse mesmo tiro matar uma outra que está numa outra casa, não sabe, nem sei se ele está lá. Então eu não tenho desígnios autônomos, eu não tenho vontades diferentes. Entretanto, a minha ação, que é um tiro, produziu 2 resultados. A morte da pessoa que estava dentro da minha casa e a morte do meu vizinho que estava na casa dele lá fora. Enfim. Como é que o Estado faz para esse tipo de concurso de crimes? Se os crimes são idênticos, ele pega a pena de um deles. Matei os 2, eu pego a pena de um deles. Para a segunda conduta criminosa, ele vai somar um sexto à metade. Aí você vai falar assim, professor, mas por que ele vai somar um sexto à metade? Porque ele não queria, mas ele é responsável pelo resultado que ele produziu. Então eu não posso aplicar as 2 penas, somar as 2 penas de 2 homicídios, porque ele não tinha essa vontade. Entretanto, eu preciso responsabilizar pelo resultado que ele produziu. E a responsabilização que eu faço, que o legislador optou, foi essa responsabilização de aumentar pela segunda conduta criminosa um sexto à metade. Volto a dizer, caso ele tenha desígnios autônomos, vontade de realizar os 2, somam-se as penas como no concurso material. Agora, se os crimes forem diferentes, não sejam idênticos, como a legislação diz, os crimes são diversos, vamos imaginar que eu queria matar uma pessoa dentro da minha casa, matei essa pessoa dentro da minha casa, esse projétil atravessou a parede e lesionou uma outra. Lesionou meu vizinho, ou seja, os crimes já não são mais os mesmos, os crimes agora são distintos. Como é que se faz a dosimetria da pena? Como é que se faz a aplicação no concurso formal? Do mesmo jeito. Quando os crimes são diversos, eu aplico a pena do mais grave e para a segunda conduta criminosa eu somo um sexto à metade. É a mesma regra. Por sua vez, o crime continuado, que está no artigo 71, ele disponibiliza sobre a última modalidade do concurso de crimes, está relacionada ao crime continuado. Vou ler o artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Ele tem um pouco de vinculação, de semelhança com o concurso material.
porque assim como o concurso material, o crime continuado a gente também realiza duas ou mais ações praticando dois ou mais crimes. A conduta, nesse caso, ela se torna idêntica. Mas o que diferencia do concurso material para o crime continuado, primeiro é a aplicação da pena. Enquanto no concurso material somam-se as penas, no crime continuado vai ser uma regra parecida com a regra do concurso formal. Ou seja, se os crimes forem idênticos, aplico a pena de um deles, se forem diversos, aplico a mais grave para a primeira conduta criminosa, e na segunda conduta criminosa eu vou somar agora 1/6 a 2/3. Enquanto concurso formal 1/6 a metade, no crime continuado é 1/6 a 2/3. Essa é a primeira distinção com o concurso material. A segunda distinção com o concurso material é que o próprio artigo 71 ele traz outros elementos que não estão dentro do concurso material. Os outros elementos que se falam condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, e os subsequentes havidos como continuação do primeiro. Então ele passa a ter 4 elementos diferentes do concurso material. Tenho mais de uma ação praticando 2 ou mais crimes, mas esses crimes devem ter tempo, lugar, modo de execução e subsequência. Assim como num filme, onde o segundo filme só ocorre em virtude do primeiro, aqui também. A segunda conduta criminosa só ocorre em virtude da primeira conduta criminosa. Isso seria caracterizada a subsequência entre eles. Subsequência essa exemplificada pelo fato de matei uma pessoa, verifiquei que uma terceira pessoa vislumbrou o ato, e aí eu matei essa segunda pessoa por ela ter visto eu matando a primeira. Então, minha segunda conduta criminosa está ali interligada à primeira conduta. Meu segundo crime, em tese, eu não queria praticar, mas eu só fiz por conta de uma ligação com a primeira conduta criminosa. Isso é que se determina, isso é que se identifica o que seria a subsequência entre as condutas criminosas, entre a primeira e a segunda. Relacionado ao tempo, o posicionamento jurisprudencial atual ela coloca que o espaço entre a primeira, a segunda, a terceira e quantas condutas forem, não podem ultrapassar o prazo máximo de 30 dias. Então, mesmo que eu tenha uma subsequência, mas essa subsequência seja superior a 30 dias, eu não vou ter mais o crime continuado. E aí se aplica o concurso material somando-se as penas. Sem esse benefício da dosimetria de pena, no sentido de aplicar uma pena menor para a segunda. Em relação ao lugar, o posicionamento também majoritário direcionado para a configuração dessa elementar para o concurso, para o crime continuado. Lugar seriam circunscrições vizinhas. Então, eu teria que praticar uma conduta num município e a segunda conduta, que teria uma subsequência num prazo determinado de 30 dias, até 30 dias, eu teria que praticar essa segunda conduta num município vizinho e podendo me estender pelo todo o território nacional, entretanto, desde que os municípios sejam interligados e adjacentes entre si. Do contrário, romperia com essa elementar de mesmo lugar e, consequentemente, não abriria mais a brecha para que seja crime continuado e sim concurso material. E o último elemento está relacionado à maneira de execução. Esse é um dos elementos que existe maior discussão dentro da doutrina. E a discussão da doutrina decorre do fato de que mesmo a maneira de execução é muito difícil, né? Como assim? Eu matei uma pessoa num prazo de 30 dias, em circunscrições vizinhas, mas você nunca vai matar na mesma execução. Eu posso dar um tiro na cabeça, depois eu posso dar para a outra, eu posso matar com um tiro no coração, posso, enfim, e não se daria da mesma maneira de execução. O posicionamento majoritário que se tem sobre isso é que a mesma maneira de execução utilizando dos mesmos modos de execução. Então, se eu mato uma pessoa utilizando uma arma de fogo,
Eu só vou ter crime continuado se a segunda conduta criminosa ela for realizada por uma arma de fogo. Não me interessa se o tiro vai ser na cabeça, no peito, onde é que o valha, mas que a maneira de execução seja pelo menos de forma igual, ou seja, disparo de arma de fogo. Se eu utilizo, se eu mato uma pessoa utilizando uma faca, consequentemente eu vou ter que fazer o mesmo modo de execução, é utilizar uma faca na próxima conduta criminosa. Se eu utilizo uma faca na primeira e na segunda eu dou um tiro, o mesmo modo de execução não são os mesmos. E aí, consequentemente, não se configura esse elementar do crime continuado e passa a ser concurso material. Então, para que seja crime continuado, a gente vai fazer mais de uma ação ou omissão, praticando 2 ou mais crimes, mas, para ser continuado, eles devem ser subsequentes, interligados entre si, devem ter tempo no máximo de 30 dias, o lugar, que são no máximo de circunscrições vizinhas, podendo ser na mesma ou no máximo na circunscrição vizinha, e modo de execução no sentido onde a forma em que foi realizada a conduta criminosa seja do mesmo meio empregado, mesmo modo executado. Tendo essas características, o legislador aplica o crime continuado, aplicando o crime continuado no sentido de, como nós falamos mais cedo, de aplicar a pena de um deles, se diversas, ou se iguais e se diversas a mais grave, aumentada, nesse caso, de 1/6 a 2/3. Isso se torna um benefício para o agente, já que, pelo concurso material, ele teria as penas somadas de forma integral e não de forma fracionada, como tem no crime continuado.